Quero saudar todo o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma live que estamos transmitindo nesta noite da Primeira Igreja Batista. Quero dizer a todos que fique atento para ouvir a palavra de Deus nesta noite através do diácono Heraldo Tenório, que irá trazer a palavra nesta noite. Meus queridos irmãos, a Bíblia é bem clara quando ela diz: quem segue a Jesus passará por aflições, mas há esperança, porque se pedimos, Deus nos dá força para aguentar e nunca nos abandonará no meio da tempestade. Nós hoje estamos passando por essa pandemia, mas eu creio que o Senhor Jesus estará nos livrando de todo o mal que poderá nos acontecer. Jesus mesmo afirmou: se quisermos, se seguirmos a Deus, não significa que nunca vamos enfrentar nenhum problema, mas isso não deve servir para nos desmotivar, né? Quando enfrentamos batalhas e perseveramos, Deus trabalha no nosso caráter e a fé e a esperança crescem em nossos corações. Meus queridos irmãos, nós agora iremos orar e peço aos irmãos que nos acompanhem nesta oração, que a palavra de Deus nos capacita nesta noite para orar nesse momento. Então, diga comigo: Senhor Deus, Pai eterno, nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, para que venha poderosamente nos socorrer. Senhor, envia o Seu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor, pois nós sabemos que somos Ele, somente Ele é capaz de nos livrar dos nossos desejos carnais. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós nesta noite o Seu poder, para que possamos, Senhor, suportar as tentações deste mundo e alcançar, Senhor, a vitória sobre o pecado. Livra-nos, Senhor, e nos dá o exemplo de Cristo, que tudo suportou em obediência e amor ao Senhor, para que pudéssemos ter autoridade sobre o inimigo e a vitória sobre o pecado. Por isso, Senhor, nós oramos nesta noite, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Senhor. Nós agora, neste momento, iremos passar a palavra ao irmão Heraldo Tenório, que irá louvar ao Senhor. Graça e a paz a todos. A todos a louvarem comigo nesse momento, você que está em sua casa. Esse é um momento de adoração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti,
escondo o rosto para que veja a tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, o meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Os planos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Os planos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Ele só faz o melhor pelos seus. E a honra e a glória seja dada ao Senhor, Rei dos Reis. Glória a Deus, Pastor Zé Luiz. Mais uma vez, eu saudo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, hoje nós estamos aqui para agradecer exclusivamente ao nosso Deus. Por isso que nós queremos mandar para todos os nossos ouvintes da palavra de Deus o agradecimento.
e pedir à igreja que esteja orando nesse momento pelo o irmão Amaro, e a irmã Marli pede oração pelo seu pai, irmão Amaro, que está, a sua saúde agravou mais ainda. Então, nós pedimos que os irmãos estejam orando para que o irmão Amaro possa sair desse problema de saúde. Nós queremos agradecer toda a igreja, né, por estarmos assistindo nesta noite e compartilhando com essa gravação. E nós iremos orar mais uma vez. Iremos orar pela palavra de Deus para que entregarmos a vida do nosso irmão Heraldo nas mãos do Senhor, para que ele possa transmitir a palavra de Deus, aquela que o Senhor colocou em seu coração. E eu peço aos irmãos que fiquem muito atentos pela palavra que vai ser ouvida nesta noite. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, nesta noite, por mais uma vez na tua presença, transmitindo este culto de adoração ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que derrama sobre tua igreja, sobre o teu povo, as tuas bênçãos nesta noite. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando este lar que abriu este cenário para que a tua igreja pudesse fazer o trabalho. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa o irmão Silvio, o irmão Sérgio e todas as suas famílias que estão, ó Deus, abrindo esse espaço para que a igreja do Senhor Jesus faça a sua obra. Pai, perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa nossos pecados e aumenta cada dia mais a nossa fé, Deus. Por isso nós te pedimos nesta noite que derrama tua bênção sobre as nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, nesta noite, que o Senhor esteja ajudando o irmão Heraldo nesta noite. Fale aos nossos corações, nos ensine a sua palavra, pois acreditamos, ó Deus, que o Senhor está presente neste momento. Pedimos a presença do teu Espírito Santo. Fala, Senhor, aos nossos corações através do teu servo Heraldo Tenório nesta noite. Por isso nós te pedimos, agradecido ao Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O irmão Tenório está com a palavra e vamos ficar atentos para ouvir Deus falar aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Tivemos um pequeno probleminha com o microfone, mas já resolvido. Uma grande responsabilidade transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Peço que todos fiquem em espírito de oração. Não saia, não desligue o seu computador, celular. Esteja atento à palavra do começo ao fim. Compartilhe essa live também com as pessoas para que a mensagem do Senhor possa alcançar mais vidas, mais pessoas, né? Tantas pessoas no dia de hoje precisando de uma palavra de Deus. Nós temos hoje para você uma palavra vinda da parte do Senhor. Quero também mandar um abraço à congregação da Nova Água Preta. Desde quando começou a pandemia, né? Nunca mais tive contato com os irmãos da congregação.
sempre estávamos unidos, né? Nós nos tornamos uma família. Então, eu mando um abraço a todos aí, o irmão Lidomar e a sua esposa, Luciana, irmã Cristiane, irmã Maria, o irmão Roldão e a irmã Tanama, viu? E irmã Cleonice, Madalena, né? O irmão Misael e sua esposa, muito saudade de vocês. Mas logo estaremos juntos novamente para continuar a obra do Senhor, né? Ali na congregação de Deus tem abençoado muito e tem salvado vidas. Eu sou grato por estar aqui mais uma vez. Convido a todos para que abram vossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Amém? Todos acharam? Sente com suas famílias e ouça o que Deus tenha falado no seu coração. Eu peço que o Silvio, por favor, me dê um pouco o ventilador. Amém, meus irmãos? Êxodo capítulo 12 foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta noite. Eu confesso que sempre é um livro que eu gosto muito de ler, né? A saída do povo de Israel do Egito. Por mais que Deus me fale comigo através de outras histórias, essa história do cativeiro, né? O povo israelita mexe muito comigo e Deus sempre fala através do cativeiro. O cativeiro tem sido algo muito bom, né? Um lugar onde a gente aprende a conviver com Deus. O tema de hoje que eu trago para vocês é viver na dependência de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 12, número 35, versículo 35 e 36. Êxodo 12, 35 e 36 e versículo 40 e 41. Diz a palavra do Senhor. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme o mandato de Moisés, pois demandaram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo diante dos egípcios. E estes lhe entregavam o que pediam, e eles despojaram aos egípcios. E no versículo 40 e 41, a palavra do Senhor diz: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E passados os 430 anos, naquele mesmo dia saíram todos o exército do Senhor da terra do Egito. Amém, irmãos? Curve sua cabeça e elevemos nossos pensamentos a Deus por um instante. Senhor Deus maravilhoso, te agradeço, Pai querido, por estar em tua presença, por poder falar do teu grande amor e da tua palavra. Peço, Pai amado, que o teu Santo Espírito conduza essa mensagem e que ela fale aos nossos corações, fale ao meu coração, sou muito necessitado de ti. E fale aos corações das pessoas, Pai, em que esse vídeo alcançar e que essa palavra traga uma palavra de esperança, uma palavra de conforto às pessoas que estão em sua casa. Eu te louvo e te agradeço, e essa é a minha oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Viver na dependência de Deus, né? Essa história fala da saída do povo de Israel do Egito. Após estarem ali há mais de 215 anos de cativeiro no Egito, né? O povo agora está de saída e partindo. E para lembrar um pouco a história para aqueles que estão chegando e não conhecem, você que não é um leitor diário da palavra do Senhor, para que você possa saber um pouco, eu vou trazer um pouco a recordação, para você, um pouco dessa história. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13, o Senhor disse a Abraão: tenho por certo que a tua semente será peregrina em terra alheia, e servirá aos dali, e serão por eles afligidos por 400 anos. Né? O Senhor nunca nos deixa ser pego de surpresa. O Senhor sempre nos avisa o que havemos de passar,
tanto no tempo passado como no de agora. Jesus ainda aqui conosco, ele disse para nós: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil, né? Ele já nos alertou e disse que seria muito difícil a caminhada aqui na terra, para que nós nos preparássemos, para que nós pudéssemos, nas horas de adversidade, lembrar de Cristo, né? Como ele também enfrentou as suas aflições, ele nos impulsionou dizendo, né? Eu venci, vocês também podem vencer, né? Então o Senhor está sempre nos alertando. Israel foi conduzido ao Egito quando um tempo de seca terrível se abateu sobre a terra. Somente o Egito prosperava, pois José, depois de ter sido provado por Deus, Deus o colocou como governador do Egito. E que provação, né? Essa é uma história que em outro tempo oportuno nós iremos falar sobre a vida de José, um grande aprendizado. Deus mexeu na vida daquele jovem de uma tal maneira e sua aflição foi tão grande, sua provação, né? Mas a Bíblia fala que, passada toda essa tribulação, José saiu mais forte lá na frente, e Deus tira aquele menino de escravo a governador do Egito, né? E o Senhor prepara tudo aquilo para que a palavra dele se cumprisse, para que o seu povo fosse ao Egito e para que ali, por um certo tempo, a sua palavra dita em Gênesis fosse cumprida, né? Tempo da escravidão, tempo do exílio. Jacó, seu pai, enviou seus irmãos em busca de alimentos, fazendo assim um reencontro familiar. José foi vendido, ainda jovem, pelos seus irmãos, levado ao Egito como escravo. Agora, muitos anos se passaram, José, governador do Egito, uma fome terrível se abateu sobre a terra e apenas o Egito estava prosperando e tinha alimentos. Então todos os povos de todo canto vinham ao Egito em troca de alimentos. E Jacó envia seus filhos ali, Deus providenciando um reencontro familiar, né? Fazendo com que a família de José, o seu pai Jacó, se reencontrassem, né? E que Jacó pudesse descansar, né, os últimos dias de sua vida em paz, do lado de seu filho, que ele achava ter perdido, e de toda a sua família. Passaram dias prósperos ali no Egito. Esse reencontro fez com que ele reencontrasse José. E uma grande lição que nós tiramos nisso é que Deus sempre restitui aquilo que perdemos. Sempre, né? Você vê na história de Jó, não foi diferente, né? Jó perdeu tudo e Deus restituiu a ele. Jacó perdeu seu filho e Deus restituiu a ele. E assim será conosco também, que temos perdido ao longo dos dias aí, né? Alguns têm perdido familiares devido a essa pandemia que está acontecendo no mundo, né? Eu quero dizer a você, se você perdeu um familiar seu, sabe, que ande no caminho do Senhor, ande com o Senhor, e um dia você o reencontrará, porque nós sabemos que todos aqueles que partem, sabe, tem um hino que diz, né, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, né, até os patriarcas, nós que não conhecemos, nós cremos que um dia o veremos novamente, né? E Deus está no controle de tudo, e Ele sabe o que faz, né? Os que estão descansando agora, descansam para com Deus. Após a morte de José, alguns anos se passaram, a família se reencontrou, e ele ali no Egito, após a morte dele, vem o surgimento de um novo faraó. E esse novo faraó foi que escravizou o povo de Israel. E esse povo ficou escravizado ali em torno de 215 anos na terra do Egito. E a escravidão é muito difícil, irmãos. Essas pessoas do Egito, elas realmente sabem o que é deserto. Nós falamos muito sobre deserto, mas essas pessoas viveram realmente o deserto, sabe, a tirar os seus direitos, sabe, aquelas pessoas eram obrigadas a trabalhar de graça, aquelas pessoas apanhavam, né? Elas eram castigadas, aquelas pessoas eram humilhadas dia a dia, né? Mas o Senhor era com aquele povo,
Por mais que eles apanhassem, por mais que eles fossem açoitados, por mais castigado que fosse, a Bíblia fala que eles só cresciam, se multiplicavam, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, que disse a ele: olha, a tua descendência será como a areia do mar, as estrelas do céu. E quando Deus fala, e quando sua palavra é lançada, ela tem um propósito e ela atinge o alvo. Não há quem possa impedir a palavra de Deus de ser cumprida. Coincidentemente, nos tempos de hoje, vivemos tempos parecidos. Eu estava lendo e eu fiquei olhando e falei: meu Deus do céu, como é tão parecido com o tempo que vivemos hoje em dia, né? Direitos dos cidadãos têm sido tirados, né? Pessoas estão perdendo seus empregos, né? Ficando desempregadas, se tornando assim dependentes do Estado, né? Assim como o povo era dependente do rei do Egito, dar alimentos a eles, entende? Muitos não têm o que comer, falta dinheiro. Eu sei que a vida está difícil, a uns tem muito e a outros tem pouco. Mas eu quero dizer a você o seguinte: não murmure se você ainda tem o que comer. Se você ainda está me ouvindo, não murmure, porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Entendeu? A Bíblia fala que se Deus cuida dos passarinhos, né, que não trabalham nem nada e não falta o que comer, quanto mais de você, que Ele deu a vida por você, né? O Senhor, Ele ama, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. A doença tem tirado a esperança de muitos. A doença tem trancado as pessoas dentro de casa, as pessoas têm tido medo de sair, têm medo de se contaminar, né? Essa doença tem trazido um temor à vida das pessoas, mesmo elas sendo cristãs, entendeu? As que são e as que não são, todas elas, o medo acometeu a todos, todos estamos atônitos e com medo, mas eu quero dizer que o Senhor, o salmista, ele fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Entendeu? Ele fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus, ela fala que aqueles que pertencem ao Senhor, o anjo do Senhor está ali, livrando e guardando. Deus tem cuidado dos seus, assim como na terra do Egito, nas pragas que sobreveio sobre aquele povo, o povo de Israel, não aconteceu nada com eles, porque o Senhor protegia. O Senhor ama o seu povo e o Senhor protege a cada um. A morte, irmãos, e a morte a qual a gente convivemos a todo instante com ela, desde quando o mundo é mundo, ouvimos falar da morte. As pessoas morrem, há cortejos, as pessoas passam, mas nunca ela foi tão assombrosa, ela nunca causou tanto temor em nossas vidas, né? A morte, essa tem ganhado destaque. Nunca mesmo tivemos tanto medo dela. Nunca tivemos tanto medo dela. Mas a morte não é para temer. A morte é uma passagem. Nós devemos andar com Deus. Andar com Deus, porque o apóstolo Paulo, ele dizia que o morrer para mim é ganho, porque ele sabia que após a morte ele se encontraria com Jesus Cristo e viveria com ele para todo sempre. Assim é com você. A sua preocupação deve ser essa. A sua preocupação deve ser em se voltar para Deus, estar com Deus, porque Deus é isso que Ele espera de mim e de você. Sabe, que eu e você estejamos com nossa vida no altar. Ele espera comprometimento. As pessoas têm se esquecido de tudo, sabe? As pessoas têm colocado coisas à frente de Deus. Entendeu? Mas a Bíblia fala: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentada. Sabe? Não é para nós perdermos o nosso tempo pensando em prosperidade, pensando se amanhã teremos que comer ou não comer. Não é para isso. É para nós vivermos em adoração. É para nós vivermos buscando a Deus. E Ele cuida, Ele abre as portas, Ele cuida de você. Vendo? Se você está com seu pai, sua mãe doente, sabe? Um irmão, um amigo, ore por ele,
Confie em Deus. Fale para Ele que há um Deus que tudo pode. O Deus a qual eu falo aqui, Ele é capaz de tudo. Ele abriu o mar vermelho. Ele foi capaz de descer do seu trono e morrer em uma cruz por mim e por você. Tamanho é o amor dele. E Ele pode reverter esse quadro. Veja Miriam. Miriam estava no deserto, leprosa. A lepra sobreveio sobre ela. E a lepra era uma doença de morte. Entendeu? Tirava você da sociedade. Mas Moisés orou. Falou com Deus. E Deus disse: tire ela do acampamento. Espere por um certo tempo. E ela sarará. O que você precisa é que Deus fale a teu respeito. Que Deus fale e mande uma mensagem, sabe, de cura, de libertação na tua vida. A Bíblia fala que a palavra de Deus, tudo foi criado por sua palavra. Tudo foi criado por sua palavra. E Deus disse: haja luz e houve luz. Entendeu? Que o mar e a terra se separassem, e ela se separou. E tudo aconteceu conforme a sua palavra tinha dito. E quando você se voltar para Deus, e quando você estiver com a sua vida no altar, realmente dependendo de Deus, Deus mandará o socorro. Ele é o socorro bem presente. Ele virá em teu auxílio. Assim como no Egito, ao longo dos anos, ouro e prata foi nos dado. Veja, o povo do Egito saiu com uma riqueza imensa. Eles eram escravos e agora estão saindo após 400 anos de exílio em terras estranhas, 215 mais ou menos aproximado de escravidão no Egito. Agora estão saindo, mas não estão saindo como escravos miseráveis, pobres. Estão saindo como homens ricos, carroças cheias de ouro. A Bíblia fala que tudo que eles pediam, os egípcios davam a eles. Eles saíram dali ricos. Tem sido assim com a gente também, irmãos. Ao longo dos anos, quantas coisas o Senhor nos deu? Quantas coisas? Pare para pensar o que Deus tem feito por você. Sabe quanto ouro e prata Deus tem dado a você? Famílias, bons empregos, carros, casa, motos boas, roupas, contas bancárias, contas cheias, outras contas mais vazias, mas não tem faltado. A vida tem sido boa. Casa na praia. As pessoas têm ostentado, sabe, o que tem conquistado. Mas tudo isso nos trouxe uma falsa segurança. Toda essa conquista nos trouxe uma falsa segurança. Veja o Egito, imagina o povo do Egito. Pare por um instante e pense, aquele povo escravizado, muitos anos, agora estão saindo com as carroças lotadas de prata e ouro. A cabeça daqueles homens devia estar pensando: eu agora estou rico, eu agora vou fazer isso, eu agora vou fazer aquilo, vou comprar, sabe, uma fazenda, vou ser fazendeiro. Cheios de planos, botando a sua fé em suas posses. Não somos o que temos, somos bem menos que isso. Israel saiu cheio de ouro do Egito, cheios de plano. Mas não demorou muito para perceberem que ouro e prata não era tudo. Não era tudo. Levados ao deserto, o ouro, a prata, perdeu seu valor. Não tinham onde gastar, irmãos. O Senhor segurou aquele povo ali no deserto durante 40 anos. Sabe? Tinha dinheiro, não podia comprar uma roupa. Tinha dinheiro, não podia comprar água. Tinha dinheiro, não podia comprar comida. Não tinha onde. Estavam no deserto. Deus tem nos levado ao deserto. Deus tem levado eu e você ao deserto. Deus tem feito com que eu e você refletirmos, sabe, quanto egoísta nós temos sido. Essa pandemia mudou a cabeça das pessoas. Pessoas que não se preocupavam com o próximo, agora estão se preocupando. Pais e filhos que não se preocupavam com seus pais,
hoje em dia protege seus pais dentro de casa com medo deles pegarem essa doença. É um cuidado, os pais ficam dentro de uma sala, ficam lá no quartozinho, e eles vêm, botam a comida no chão, e volta, sabe, para não ter contato com o pai e com a mãe, porque não querem que o pai e a mãe morram. Mas antes dessa pandemia, não demonstravam esse amor, esse afeto pelos seus familiares. Essa pandemia mudou tudo, sabe? Fez com que eu e você dessemos valor a coisas pequenas, como um abraço, um aperto de mão. Levados ao deserto, o ouro perdeu o seu valor. O seu dinheiro, sua fortuna, sua condição financeira, seja ela qual for, nesse exato momento ela não tem tanto valor. Ela só serve para comprar um alimento. Você quer passear, não pode. Você quer ir para o shopping com a família, está fechado. Você quer ir para a praia, pode nem pisar na praia. Você é tirado de lá a força. Seu dinheiro perdeu o valor. Porque Deus, assim como o povo do Egito, tem nos levado a refletirmos as nossas ações. Estamos num deserto, meu irmão. E é nesse deserto que Deus quer falar com você. É nessa situação que nós nos encontramos que Deus quer falar comigo e com você. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nosso dinheiro não compra mais nada. Nosso dinheiro não compra mais a vida de nossos pais. Sabe, tem pessoas que têm tanto dinheiro. Eu vi a história de um empresário, sabe, ele ligando para a família pedindo para tomar um remédio que o governo não quis dar. Ele morreu. Ele era um empresário. A conta sua bancária era cheia, mas não teve socorro. Sabe, o dinheiro não tem salvado vidas. Um abraço. Quanto você não pagaria por um abraço? Um abraço daquelas pessoas que você ama. Pessoas que, no nosso dia a dia, que nós costumamos abraçar. E quando a gente nos abraçamos, nos sentimos amados e amamos também. Entendeu? Nunca mais eu senti o calor de um abraço. Sabe? Tem tantas pessoas que minha mãe vai chegar, benção mãe, e abraçava ela. Nunca mais pude abraçar minha mãe. Quantos filhos estão com saudade de abraçar seus pais e seus filhos? E seus filhos? Quantos netos estão com saudade de abraçar o seu avô? Ser abraçado? A vida está nos pregando uma peça. Tem sido muito doloroso. Muito doloroso. Esse distanciamento social, ele evita a doença. Você deve continuar fazendo distanciamento social. Seguir os protocolos de saúde, mas eles têm nos causado, sabe, uma tristeza. Muitos têm adoecido com isso. Tem pessoas que não estão aguentando mais ficar dentro de casa e estão, sabe, saindo contra as autoridades mesmo, porque está tendo problema psicológico, sabe? Saudade de abraçar, saudade de ser querido por alguém, sabe? Saudade de encontrar um bom amigo no meio da rua e apertar a mão dele, sabe? E conseguimos mais. Distanciamento social tirou isso de mim e de você. Viagem, shopping, lanchonete, sai de noite para comprar um lanchinho, tá tão difícil. A igreja, nossa, que saudade da igreja. A gente vem aqui pregar numa live, sabemos que está alcançando muitas pessoas. Espero que Deus esteja falando com você nesta noite. Mas, sabe, o contato com a igreja tem feito falta. Muita falta. Os irmãos, sabe, bater palma ao Senhor, se alegrar, se abraçar. Domingo, se arrumar todo mundo, a família, a igreja. Sabe? Isso tem feito uma falta imensa na vida da gente. E o nosso dinheiro não consegue comprar isso. Deus tem nos feito pensar, sabe? As pessoas pensavam ser o que tinha e agora descobriram
que o que tem não são elas. Você não é o que tem. É bem menos que isso. Você é uma pessoa carente a todo tempo. Sabe? Você é carente de um abraço. Vê, quando tira um abraço de você, que você não pode abraçar mais, ficamos tristes. Ficamos, sabe? A vida perde sentido por falta de um abraço. Ser humano é conquista atrás de conquista. Nunca está satisfeito. Observe que as suas conquistas, elas não satisfazem você. Não adianta se a sua carroça, feita do povo do Egito, está cheia de ouro e prata. Importa. Sabe? Só Deus, só o Senhor Jesus em nossas vidas preenche esse vazio. Só Ele preenche esse vazio. Eu e você precisamos de Cristo em nossas vidas. Ele pode mudar tudo, sabe? Ele pode dar sentido a tudo. Pergunta que eu ficava me fazendo em casa, né? Por quê, né? Por quê? Por que fomos levados ao deserto quando tudo ia bem? Ia bem, irmãos. Tudo ia bem. Emprego, sabe? A empresa onde eu trabalho, ela estava já fazendo planos de dar voos mais altos. Você, sua casa aí, deve estar pensando a mesma coisa. Poxa vida, eu estava com tantos planos. Eu estava, sabe, eu ia comprar uma moto, eu ia comprar um carro, eu ia construir um puxadinho no fundo da minha casa, eu ia fazer um investimento, eu ia viajar. Tantos planos nós tínhamos, estava tudo tão bem. Estava bem. De repente, a geração tinha passado por isso. Já houve outras pandemias no Brasil, mas essa é a primeira que eu presenciei. Confesso, foi muito ruim, sabe? Distanciamento social é muito ruim. É muito ruim. Por quê? Por que fomos levados ao deserto quando tudo ia bem? O povo do Egito, de Israel, foi levado ao deserto com as carroças cheias de ouro e de prata. Não tinham onde gastar. Era o famoso rico pobre. Tenho, mas não posso gastar. Um copo de água no deserto, o cara trocava a carroça de ouro todinha por um copo de água. Abra a Bíblia de vocês em Deuteronômio 8, 2 e 6. Deuteronômio 8, do capítulo 2 ao 6. Glória a Deus. Por que fomos levados ao deserto quando tudo ia bem? Deuteronômio 8, 2 e 6. 2 ao 6 diz: E te lembrarás de todo o caminho por onde te guiou o Senhor teu Deus estes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que está em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te afligiu e te fez ter fome, e te sustentou com maná, comida que tu não conhecias, nem seus pais o tinham conhecido, para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. As suas vestes nunca se envelhecerão sobre ti, nem o teu pé se inchou por esses 40 anos.
Conheças deste modo em teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guardarás, pois, os mandamentos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e o temendo. O motivo pelo qual o Senhor fez o povo de Israel sair do Egito de uma escravidão e entrar em um deserto com carroças cheias de ouro e prata, sabe? Levou aquele povo ali para afligir e provar. Deus tem nos levado ao deserto para isso. Esta é a intenção do Senhor, afligir e provar. Por quê? Por que o Senhor faz isso? Para saber o que há em teu coração. Veio à minha mente agora a Santa Ceia, né? Quando a gente vai cear, o pastor sempre lê, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para você. Você em sua casa, olhe para dentro do seu coração. E você consegue enxergar o que há dentro de você? O Senhor leva-nos ao deserto para afligir e provar, para saber o que está em nosso coração. Veja Jó, em uma tremenda aflição, após ter perdido tudo, uma notícia atrás da outra. O homem era rico, filhos, sabe, fazendas, bois, e no único dia foi se perdendo tudo, uma notícia chegando atrás da outra. E quando ele perde o último real, já tinha perdido seus filhos, mas o seu último real é perdido. A Bíblia fala que ele se lançou na terra e adorou ao Senhor. Era isso que tinha dentro do coração de Jó. Ele disse, sabe, bendito seja o nome do Senhor. Você tem feito isso em meio a essa pandemia? Você tem olhado para você? Você tem olhado para você, sabe? Por mais que as coisas estejam ficando difíceis, o emprego perdendo, sabe? Família doente, pai, mãe. Você tem olhado? Seu coração tem expressado isso? Ou você tem culpado a Deus por tudo que tem vindo sobre você? É o que há dentro do nosso coração. A Bíblia nos fala que o nosso coração está cheio, que a boca fala que o coração está cheio. Sabe? Quando Jó perdeu tudo, o coração dele estava cheio de adoração, cheio de amor para com Deus. Aí, ele se derramou diante do Senhor. Por um instante nenhum, ele culpou a Deus por tudo que estava vindo sobre ele. Adorou ao Senhor. É isso, meus irmãos, que eu e você devemos fazer. É isso que eu e você devemos fazer e nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil. Adorar ao Senhor. Reconhecer que Deus está no controle de tudo. Só Ele pode botar um ponto final nisso. Não é o remédio do médico que salva. Não é o remédio do médico que cura. É a vontade de Deus sobre a sua vida. Se Deus determinar que você terá que partir, com remédio, sem remédio, com dinheiro, sem dinheiro, irá partir. Mas se você estiver muito ruim, a ponto de morrer, Deus tiver uma obra em tua vida, sem remédio, Ele te levanta do leito. Você precisa, sabe, ter Deus lá dentro do seu coração. Deus tem que ser, sabe, tem que ser. Lembrei da história que Jesus contou de um comerciante que estava vendendo uma pedra preciosa e o homem passou e viu aquela pedra e ela brilhava. Ele olhou e amou.
aquela joia. E perguntou ao homem quanto que custava, e o homem disse: só uma fortuna, muito caro. Mas ele não se importou. Ele não se importou. Ele vendeu tudo que tinha, todos os seus bens, pagou em troca daquela pedra preciosa. Essa pedra preciosa, ela simboliza para nós Jesus Cristo. Sabe? Ele é o autor de tudo. É Ele quem determina as coisas. É Ele que coloca os nossos governantes no poder. Ele nunca perde o controle de nada. Muitas pessoas têm trocado tudo que têm por essa pedra preciosa chamada Jesus Cristo. Mas muitos têm feito como esse comerciante que tinha a pedra e se desfez dela. Muitos têm abandonado a Cristo. Muitos têm deixado Cristo de lado. Não têm enxergado o seu valor. Não têm o amado da maneira que Ele espera que o amamos. Dar tudo em troca dessa joia preciosa chamada Cristo vale o sacrifício. Vale o sacrifício. Vender, dar, desfazer desse Jesus Cristo, dessa pedra preciosa que eu encontrei. Há dinheiro no mundo. Pague. Não está à venda. Não troco meu Jesus por nada. Você tem que ser assim. Você tem que amar a Cristo dessa maneira. Você precisa amar a Deus desse jeito. Deus em primeiro lugar. Acordo bem cedo. Vou tomar café? Não. Vou agradecer a Deus pelo meu dia. Por que eu acordo todos os dias? Qual o motivo? Será que Deus acorda a gente toda manhã? É pra gente trabalhar, pra gente comprar roupa, carro, essas coisas? Não. Deus te dá mais um dia para você fazer a obra dele. Deus te dá mais um dia para você o adorar e o engrandecer. Deus te dá mais um dia para você falar para o seu amigo: olha, Jesus pode mudar a tua situação. Por isso que Deus te dá mais um dia. Trabalho, todas as outras coisas são importantes? São. Mas elas estão relacionadas às demais coisas que a Bíblia fala. Delas, quem cuida é o Senhor. Buscai a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescentará. Ele acrescentará. O coração de Jó estava cheio de gratidão. Tinha acabado de perder filhos e tudo que tinha, mas estava cheio de gratidão. O coração está cheio de gratidão. Te lembrarás, versículo 2, te lembrarás de todo o caminho por onde te guiou o Senhor, esses 40 anos no deserto, para te afligir e provar, para saber o que está em teu coração, se guardavas ou não os seus mandamentos. Te fez, no versículo 3 diz, e te afligiu e te fez ter fome, passar necessidade. Passar necessidade. O Senhor quer isso. Me fazer passar, me afligir e ter fome. Para que isso? O Senhor fez com que aquele povo fosse afligido e tivesse fome, mas a Bíblia fala que Ele enviou o maná dos céus, entendeu? O Senhor sustentou. O que Deus queria é que aquele povo dependesse dele, não do ouro que eles trouxeram. O Senhor queria que aquelas pessoas, que o povo de Israel, sabe, a cada dia que acordasse, esperasse que Deus fizesse por eles, providenciasse a água, providenciasse comer, providenciasse a chuva, providenciasse o que eles precisavam.
E assim, a história mostra que o Senhor fez. Durante 40 anos, não plantaram um pé de couve. Era no deserto, nada nascia. Mas a Bíblia fala, o Senhor enviou cordonize, teve carne. Quando faltou água, ou a água era amarga, quando a água foi amarga, Moisés jogou um cabinho de madeira lá, a água ficou doce. Quando não tinha rio, não tinha nada, e agora, da onde sairá a água? O Senhor proveu da rocha. Esse é o Deus que eu estou falando para você. O Deus que, sabe, o Deus do impossível. Não precisa ter uma porta para ele abrir. Ele faz uma. Se tudo está difícil em sua vida, você precisa acreditar. E por mais dificuldade que você esteja passando, tudo o que Deus deseja não é isso. Ele não deseja que você esteja passando por isso. O que Deus deseja de você e de mim é que nós enxergamos que nós estamos precisando, mas que nós entendemos que só Deus pode me suprir, só Deus pode me preencher, só Ele tem o que eu preciso, o que você precisa. O que Deus quer é dependência, um povo que dependa dEle, pessoas que entendam que conhecer a Deus, sabe? Tantas pessoas falam, eu sou filho de Deus, eu conheço Deus, sabe? Não basta conhecer, tem que viver para Ele, se doar para Cristo. Tem que viver todos os dias de sua vida, sabe? Para adorar ao Senhor. Deixar Deus nos moldar. Somos homens imperfeitos. Não somos perfeitos. Cheios de defeitos. Tanto o que Deus tem ainda para mudar em nossas vidas. Mas nós devemos permitir isso. Eu preciso permitir isso. Você precisa permitir isso. Que Deus molde a sua vida de uma maneira em que você começa a refletir Jesus em sua vida. As pessoas olhem você e digam: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nossas atitudes, irmãos. Precisamos olhar. Precisamos esquecer o que temos e precisamos enxergar o que somos. Quando essa pandemia veio, eu ficava pensando nas aquelas pessoas de rua que já viviam uma vida da miséria, abaixo da miséria, né? Sem ter um teto onde dormir. E agora vem uma pandemia sobre eles e o que era ruim piorou. E poucas as pessoas são aquelas que têm cuidado deles. O amor. Precisamos espalhar o amor. Precisamos amar. Precisamos ajudar. Em tempos de dificuldade, olhar o seu vizinho. Mas eu não falo com o meu vizinho. Quebre isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não tem como você dizer eu amo a Deus sem amar o seu irmão. Não tem como. Quebre isso. Às vezes seu vizinho está do seu lado precisando de alguma coisa. Você tem e pode suprir. E você não tem feito. Faça. Ajude. Esse é o momento de nós compartilharmos o que temos. Esse é o momento de ajudarmos uns aos outros. E a Bíblia fala no versículo 4, versículo 3, finalzinho dele: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra falada. Sabe? Deus precisa falar para que aconteça em tua vida. Deus precisa dizer ao seu anjo: vai lá, leva a bênção da minha serva, do meu servo. Deus precisa falar: inimigo, deixe de perturbar a vida daquele homem. Deus precisa derramar a sua graça. E esse falar é a graça de Deus sobre a nossa vida. Graça, favor e merecido. Um favor que nem eu e nem você merecemos.
Não merecemos. Não somos, sabe? Puxa vida, eu vou todo dia na igreja. Ah, eu sou um diácono, eu sou um pastor. Ah, eu canto. Então eu mereço. Não é assim. Não somos merecedores de nada. Tudo é graça. Tudo é graça. Favor imerecido. Algo que eu não mereço. Mas o amor de Deus é tão grande por mim. Ele faz. Palavra falada da boca de Deus, a sua vontade, a graça derramada sobre nós. Eu quero agradecer por esse momento. Espero que Deus tenha falado grandiosamente ao seu coração. E esse é um momento de reflexão. Você que está em sua casa, você que ainda não é evangélico, você que a palavra de Deus tocou em seu coração. Esse é um momento de você se voltar para Deus. Se você não é crente, mas deseja aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Se tiver alguém na sua casa, um crente, dependente da sua religião, peça para ele orar por você nesse exato momento. Se não tem, vá para o seu quarto, se ajoelhe e ore. Entregue a sua vida na mão de Deus. E na primeira oportunidade que tiver, vá a uma igreja evangélica e diga: pastor, eu entreguei a minha vida ao Senhor e quero compartilhar isso com os irmãos. Dê uma mudada na sua vida. Decida-se hoje em ter essa joia preciosa a qualquer custo em sua vida. E deixe Deus estar no controle dela. Todo instante, a todo momento. O pastor irá falar alguma coisa, ele passar a palavra para o pastor. Nesse momento, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estamos chegando ao fim do nosso trabalho nesta noite. Temos que agradecer ao irmão Heraldo Tenório pela palavra nesta noite. Mas antes de encerrarmos, queremos deixar 2 versículos da palavra de Deus para os irmãos que nos ouviram nesta noite. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, e Romanos 3, 23. Porque o pecado entrou no mundo através de Adão, e porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que todos estão afastados, mas Deus, a sua bondade, enviou o seu Filho. Quando ele bota aqui, João diz no capítulo 3, 16, mas Deus enviou o seu Filho de tal maneira, para que ele pudesse entregar a sua vida por cada um de nós. Então você que nos entendeu a mensagem desta noite, você tem a oportunidade, essa oportunidade mesmo, de entregar a tua vida a Jesus. Então vai, entrega a tua vida a Jesus nesta noite. Diz para Ele que você está arrependido de tudo que já fez, que precisa da misericórdia do Senhor para alcançar a tua salvação em Cristo Jesus. Mas nós vamos ouvir mais um hino e logo após estaremos orando e encerrando assim o nosso trabalho. Glória a Deus.
Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Curve sua cabeça e oremos. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai querido, por todo esse momento que passamos aqui em Tua presença. Queremos te agradecer pelas vidas das pessoas que ouviram essa live, Senhor. Que o Senhor possa, a Tua palavra possa ter atingido o coração de cada uma delas. Que a Tua palavra possa trazer transformação na vida de cada uma. Senhor, obrigado, Pai querido, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoa, Pai querido, esse trabalho que está sendo realizado por nossa igreja. Abençoa Sérgio e seu irmão, Pai querido, para que eles possam assim estar sempre perseverantes na Tua obra e possa ser um instrumento usado aqui em Tua casa. Sempre, sempre. Abençoa a vida deles. Obrigado, Pai querido, pela igreja. Obrigado, Pai amado, pelos irmãos, pela saúde de cada um. Obrigado, Pai querido, por tudo. Queremos te pedir pela vida também do pai e da irmã Marli, Pai amado, que o Senhor possa estar ali protegendo e o guardando a vida dele, Pai amado. Tu sabe que a Tua serva tem orado muito por isso. Atende a oração dela e a nossa oração, Pai amado. Leva-nos em paz, Pai querido, das nossas casas, nos protege, nos guarda, livra de todo mal. Essa é a minha oração que faço em nome do Teu Filho Jesus.